A plantação deve ser realizada quando o solo tiver um teor de umidade adequado, evitando situações em que o solo se encontra seco ou com excesso de água. Devem ser evitadas plantações de outono em zonas com elevada probabilidade de ocorrência de geadas ou desenvolvimento de vegetação herbácea. Nas zonas de clima mais seco, deve ser evitado plantar no final da primavera, quando as plantas ainda não têm as raízes suficientemente desenvolvidas para sobreviver à secura estival. A plantação deve ser realizada nos locais previamente definidos, normalmente nos seus sulcos, que são as zonas mais descompactadas e melhor arejadas, respeitando o compasso preconizado para cada área. Em regra, nas áreas cuja preparação final do terreno é a subsolagem, as plantas devem ser plantadas no sulco central. Em zonas encharcadas, as plantas devem ser colocadas fora do sulco da plantação. Nos terraços, a plantação deve ser feita no sulco exterior da ripagem. Estamos nas últimas operações na sequência do processo de instalação, com a fertilização e a plantação. A plantação consiste na aplicação da planta no centro da passagem do ripper, em que utilizamos um ferro plantador, ou um tubo, neste caso um tubo plantador, que vai fazendo um sulco, em que o adubo na primeira fase é inserido no tubo e fica no fundo da cova. Seguidamente, colocamos a planta por esse mesmo tubo, retirando o tubo, a planta é acompanhada com terra à sua volta, de maneira a que ficar consistente a sua estabilidade. Devem substituir-se as plantas que morrerem após a plantação, no caso destas serem em número considerável, superior a 5%, o mais cedo possível. Devem substituir-se as plantas que morrerem após a plantação, no caso destas serem em número considerável, o mais cedo possível. A retancha ou replantação deverá atender à época de plantação inicial, privilegiando os períodos chuvosos e recorrendo ao mesmo método de plantação utilizado anteriormente. A distância entre linhas deve ficar entre 3,25 e 4 metros, sob pena de inviabilizar operações mecanizadas de manutenção. Na linha de plantação, a distância mínima entre plantas deve ser de 1,8 metros, podendo chegar aos 2,5 metros em função da densidade pretendida por hectare. Em socalcos, a distância na entrelinha é superior, devido ao declive do terreno. A densidade está relacionada com as chuvas, índice pluviométrico da estação e a determinação do número de árvores por hectare a plantar deve ter como objetivo cobrir o mais depressa possível a estação e majorar o seu potencial produtivo. Assim, com exceção dos terraços, a densidade à plantação deverá situar-se entre 1.000 a 1.400 árvores por hectare.